Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos com uma convidada para lá de especial, que ela vai falar sobre um assunto muito importante. O que será? O que será? É extremamente necessário para a sociedade, não é? Que é com a psicóloga Lívia Salles. Ela é coordenadora da saúde mental aqui de Campina Grande e nós vamos falar da Semana do Psicólogo. Aê! Seja muito bem-vinda, Lívia. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, né? Enfim, muito bom estar aqui com vocês, né? E ainda mais para falar sobre esse tema, né? Que eu acho que é a nossa cara. Afinal de contas, a gente ama falar sobre psicologia. Então, muito obrigada pelo convite, né? E vamos lá para o nosso bate-papo, que eu sei que vai ser bem legal. Vai! E aí, Lívia, me conta um pouquinho desse trabalho, né, da psicologia, que tá sendo na nossa cidade, né? Que a gente tá vendo a importância que a prefeitura está dando para a saúde mental aqui em Campina Grande. E quais são essas coisas que estão sendo feitas, essas modificações que estão sendo feitas para trazer esse benefício para a saúde mental da população? Então, eu já fui coordenadora de saúde mental em outro momento, né, em 2005, mas de fato, fazendo uma comparação de 2005 e agora, a gente consegue enxergar, assim, pontualmente como se deu esse crescimento da psicologia, né? Na psicologia de uma forma geral, no consultório privado, nas escolas, mas também na saúde pública. Então, hoje a gente tem uma demanda elevadíssima, né, de busca por atendimento psicológico. Eu até brinco, né, que por onde eu passo as pessoas, ei, arranja um psicólogo para tal lugar, arranja um psicólogo para mim, né, porque de fato a demanda é enorme. Nós temos, enfim, investido muito também no número de psicólogos, em todos os serviços de saúde mental. No ambulatório de saúde mental a gente tem, né, uma equipe composta por psicólogos e psiquiatras para fazer esse trabalho mais direto de atendimento clínico, nos CAPs, de uma forma geral. Então, o que a gente tem de perspectiva ainda é um fortalecimento maior na área de psicologia, posto de verdade a necessidade das pessoas, né? Porque eu acho que nesses 61 anos, né, a gente da psicologia, Sim. O que a gente visualiza de 2 anos para cá, de fato, é um crescimento enorme, né, da nossa profissão, e que bom, né, o reconhecimento da importância que ela tem na vida das pessoas, principalmente no tocante a essa saúde mental e emocional, né, e, enfim, a acessibilidade também. Acho que a psicologia chegou mais perto das pessoas, as pessoas se aproximaram mais, e devagarzinho a gente está indo aí quebrando alguns estigmas, né, fazendo com que as pessoas busquem quando necessário. Então, hoje, a gente vê aqui em Campina esse investimento, né, que já aconteceu e ainda está acontecendo na psicologia, a psicologia nos bairros, nas escolas, nas unidades de saúde, e também, né, o reconhecimento, né, de como essa profissão, como a nossa profissão, né, tem sido tão importante na vida das pessoas. É verdade. Eu costumo dizer que nunca foi tão procurado um psicólogo como agora, né? Assim, um pós-pandemia, com o aumento da ansiedade, da depressão, com o aumento dos transtornos, né, mentais ou de neurodesenvolvimento, e as telas também, né? Essa vida de rede social, acho que fez um boom naquilo que estava bem escondidinho. Você concorda com isso, Lívia? Você acha que aconteceu isso? Sim, com certeza. As informações, né, da forma como elas foram difundidas, a gente vê que na época da pandemia, principalmente, né, teve um boom de informações sobre psicologia, sobre saúde mental, e isso foi muito importante para as pessoas, porque, como diz a frase, né, a consciência ela é a chave da transformação. Então, as pessoas passaram a entender mais o que é saúde mental. Elas começaram a entender, claro, que isso é um processo, mas as pessoas começaram a entender que a saúde mental, por exemplo, é tão importante quanto a saúde física. A gente fez uma campanha, o Setembro Amarelo, em 2020, a nossa primeira campanha, e foi uma coisa, assim, exorbitante, a dimensão dela. Porque a gente pensava assim, não, tá, 2021. A gente chegava assim e dizia, não, mas como a gente fez uma campanha muito vasta, a gente pensava, mas esse tema do Setembro Amarelo não compete a tal secretaria, a tal pasta. E, de repente, onde a gente chegava, tinha demanda de saúde mental, tinha demanda de psicologia, alguém tinha alguma história para contar, de um familiar, de um profissional. Então, foi aí que a gente foi percebendo a dimensão dessa saúde mental, né, da importância disso. E, sem sombra de dúvida, às vezes as pessoas dizem, Lívia,
tem mais diagnóstico hoje, tem mais depressão, tem mais ansiedade. Tem porque, de fato, tem uma causalidade importante, que foi essa da pandemia, mas tem outra coisa que vai além disso. As pessoas estão se reconhecendo mais diante das suas dificuldades, sabe? Por exemplo, antes a gente nem ouvia falar muito bem, mas hoje a pessoa já lê alguma coisa, já meio que identifica alguém, né? Meio que, então, isso promove um conhecimento que é muito importante, né? Que é muito significativo. E, claro, a gente viu muito isso depois da pandemia mesmo, né? Essa questão do diagnóstico aumentou, porque, de fato, a demanda, né, tem aumentado de acordo com as necessidades de cada um, mas também o conhecimento ajudou as pessoas a identificarem mais quando precisam de ajuda, quando um familiar precisa, né? Então, eu acho que esse entendimento mais amplo foi um fator muito importante. A gente vê o exemplo como o autismo, o TDAH, as crianças sendo diagnosticadas e, com isso, é descoberto que o pai ou a mãe, né, também tinha aquelas mesmas dificuldades e levou aos trancos e barrancos e vive cheio, né, de dificuldades até hoje, que precisou se adaptar sozinho, né? Então, e isso trouxe muito sofrimento, né? E se descobrindo hoje muito adulto também, né? Aí esse diagnóstico que está sendo aumentado também é isso, né? Hoje sabe-se diagnosticar um autismo, um TDAH, um transtorno, né, de neurodesenvolvimento aí, outro qualquer, mas e se percebe que os anteriores também tinham, né? Os mais velhos também tinham, só que não tinha como diagnosticar na época. Conhecimento, né? A gente não tinha como trazer isso à tona, e hoje tem. E se você vê o alívio das pessoas, não é, Lívia? Não é, e assim, o que acontecia, né? Alguns anos atrás, a gente pega 10, 15 anos principalmente, a pessoa era tida como que era anormal, a incomum, a diferente, a pessoa esquisita, né, na escola, porque não tinha instrumentos refinados, nem se falava, né, com tanta fluidez, com mais fluidez, sobre essa questão do psiquismo, da saúde mental. Então, os rótulos eram o que persistia de fato, né? Hoje não. A gente tem, você colocou muito bem, nós temos um número de adultos, né, sendo diagnosticados com transtorno do neurodesenvolvimento que tem chamado a atenção, né, principalmente depois que descobre o diagnóstico dos filhos. Né? Geralmente é o filho que traz, né, que é essa porta de entrada pela busca do diagnóstico do pai e da mãe. Então nós temos adultos que estão sendo, né, diagnosticados com autismo, com TDAH principalmente, né? Então isso mostra a evolução da ciência de uma forma geral, mas também da psicologia, né? E isso me chama muita atenção. Eu estava fazendo um recorte, lembrando um pouco quando me formei, né? Tudo bem, já tem vai fazer 23 anos, mas isso é um detalhe. Mas eu lembro que quando eu me formei, que comecei a atender, as pessoas diziam assim, eu ouvia isso com frequência. As pessoas diziam, coloca um intervalo de uma pessoa, entre eu e outra pessoa, eu não queria que ninguém me visse aqui. Então, isso era muito comum. Hoje, né, fazendo um recorte no tempo, hoje faço terapia. As pessoas têm orgulho em falar, as pessoas, enfim, mencionam que fazem terapia, né? Então, isso também é uma mudança importante. Extremamente né? Importante porque quebra, eu sei que é um processo, que ainda estamos caminhando nisso, né? Mas quebra muito o preconceito, quebra esse estigma de quem precisa de psicóloga porque tá doido, tá com problema. Não, quem precisa de psicóloga é todo mundo. Todos nós precisamos, todos nós. E fora isso, a própria Organização Mundial de Saúde estima que 90% das pessoas em algum momento da vida vão precisar de um psicólogo, vão precisar por uma questão, enfim, de sofrimento psíquico, mas todas as pessoas deveriam ter essa oportunidade, né, de passar por um processo de psicoterapia. Quanto mais cedo, melhor, né? Isso, passar por um processo de psicoterapia, um processo extremamente importante, né, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, nossas escolhas, enfim. Se a gente for falar aqui... Autoconhecimento, gente, autoconhecimento, regulação emocional, Lívia, que a galera tá precisando aí dar uma regulada. Né? Então... E eu acho que esse boom trouxe um lado muito importante, né, que é o conhecimento, né? As pessoas estão indo atrás, estão querendo saber como que é. Poxa vida, eu tenho isso, eu tenho tal sintoma e tal. E aí entra as redes sociais, né? Porque o Instagram tá aí, bombando, pra gente falar, né, na linguagem mais popular, bombando mesmo de profissionais de todos os tipos, de todas as áreas e com todo tipo de informação. E aí? Isso sim... Tem um lado que é importante, né, que foi o que a gente pontuou, né, já pontuou na nossa fala, que é o de possibilitar
um leque de informações importantes para que as pessoas conheçam saúde mental, psicologia, mas por outro lado também tem um risco de se tornar muito banal. Né? A gente, de certa forma, já emprega alguns termos da psicologia de forma banal, né? No dia a dia, tá deprê, é bipolar, essa pessoa tem toque, tá. Mas, muitas vezes, isso pode causar uma banalização. E nessa banalização, as pessoas deixam de buscar ajuda. Né? Então, isso é só uma depressãozinha. Não é só uma depressãozinha, é uma depressão que é uma doença e precisa ser tratada. Né? Então, muitas vezes há uma banalização, a ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem, mas deixa que aquela pessoa, né, que está com ansiedade, ela está sem dormir, ela está sem sair de casa. Então, não é uma ansiedadezinha, tem um sofrimento real e que traz um impacto importante na vida dessa pessoa. Né? Então, muitas vezes criam-se rótulos. Por exemplo, eu recebi uma família semana passada, né, que eu estava conversando, dando devolutiva, falando como a adolescente está, né? E aí eu falava, olha, tá sem ânimo, mas ela ri demais em casa. Né? Então, se cria alguns estigmas, por exemplo, que depressão tem cara. Né? Que você vê, tá ali uma pessoa depressiva na cama, prostrada, não faz nada. Não é assim. Tem quem conte piada para esconder seus sentimentos, né? Tem quem, enfim, dê altas risadas. Tem quem se ocupe demais. Né? Normalmente não é esse isolamento, essa tristeza profunda só. Às vezes é o contrário. A vivacidade, né? Com irritação, né? Com... Isso mesmo. Então, ele mascara muita coisa. Não é isso que as pessoas acham, né? Depressão é você triste, isolado, não quer viver. Não necessariamente. Isso foi, enfim, um protótipo, uma imagem que foi criada. Mas, inclusive, tem isso que você pontuou. Tem pessoas que trabalham demais para não lidar com suas próprias questões, né? Com suas questões internas. Então, o risco também é esse, sabe? Quando cria uma informação, né, de forma assim uniforme, ajuda a fortalecer os protótipos, e isso também dificulta as pessoas a buscarem ajuda. Então, tem o da banalização, que, enfim, é qualquer coisa e passa, não é? Né? E, ao mesmo tempo, também tem outra questão que é importante, né, para as pessoas também não se autossugestionarem, né, e ficarem, por exemplo, eu tenho isso, né, eu acho que eu tenho, não. Principalmente em relação à depressão, a gente vê muito isso, né, então a tristeza é algo normal, é algo comum. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que não tá bem, e tudo bem. Tudo bem. Né? Porque, às vezes, pela própria questão da rede social, isso é pregado o tempo todo, né? Você tem que estar sorrindo, você tá nos melhores lugares, aí você vai lá no Instagram, você vê que você não tá ali de igual para igual, então você é diferente, né? Tem alguma coisa errada comigo. Então, é tão delicado isso, né? Porque também tem essa questão das pessoas lerem, né? De vez em quando chega alguém no consultório e diz, olha, eu tenho isso. Como é que você sabe? Eu li. Eu me encaixei aqui, Eu me encaixei. Aí você vai explicar. Não é você ter pontualmente uma coisa ou outra, é o conjunto de fatores que persiste por muitos dias e que traz um impacto significativo na sua vida. Aí é diferente. Mas ainda tem essa, né? Das pessoas chegarem, eu li. Eu li, eu tenho. E temos que ir com a lista enorme, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, eu li. Então, são só esses... brava quando você diz que não tem. Não, calma, mas não é assim, né? Vamos fazer... E o perigo, né? Porque você, às vezes, incorpora aquilo. E intensifica esses traços. Mas porque você acredita que você tem aquilo. Então, você, às vezes, fortalece algo que são traços normais. Todos nós temos traços, né? A gente diz assim, de transtorno, temos traços, mas que não tiram da funcionalidade, não trazem sofrimento, não trazem problemas, né? O problema é você realmente ter, né? Então, tem que diferenciar isso, tem que trabalhar isso. Isso, né? É tão delicado, né? Que traz aqui para nós, para o nosso momento, algo bem importante, que é o quê? Em caso de dúvida, procure um profissional de psicologia, né? Eu acho que essa é a grande questão. Você só vai entender melhor o que você está sentindo. Você só vai entender também a repercussão, embora você sinta, né? Quem tem um transtorno psíquico, um sofrimento, sente no dia a dia, gente, né? Como a gente sabe, é na hora de dormir, é no sair para trabalhar, é no vestir uma roupa, é no ânimo, no desânimo, é na oscilação, é no padrão de atenção, de produtividade, sente. Mas
Em caso de dúvida, o melhor mesmo é procurar um profissional de psicologia, um profissional especializado para que aquela situação possa ser avaliada e, de fato, seja compreendido se já configura um transtorno, que tipo de ajuda é necessária, né? Porque às vezes é a psicoterapia, às vezes é a psicoterapia e a prescrição medicamentosa, às vezes é o conjunto mesmo, né? Então, é preciso entender, e a forma de entender é procurar um profissional. Né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Tem que procurar um profissional, né, para um diagnóstico responsável e preciso. E até o diagnóstico não deve ser algo para lhe prender, justificar. Você né? não é o diagnóstico. Você né? não é o diagnóstico. Você não é o Pelo contrário, é para lhe libertar, é para você dizer, apesar disso, eu sou capaz, eu posso. O que eu vou fazer com isso? Né? É verdade, é verdade. No geral, é isso que a gente trabalha, né? Para o diagnóstico ele ser libertador, né? Eu fiz uma avaliação neuropsicológica de um adulto, né? Com hipótese diagnóstica de autismo. E aí, quando eu fui entregar o resultado, né? E, de fato, se comprovou, né? Diante de uma avaliação multidisciplinar, onde a gente sabe que a psicologia tem um papel importantíssimo. E essa pessoa chorava muito, porque ela dizia, agora eu sei o que eu tenho. Porque a vida inteira as pessoas vinham de mim, me chamavam de esquisita, de estranha, porque eu estava no cantinho ali na escola, porque eu não interagia, porque eu tenho dificuldades, eu tenho dificuldade em atender um cliente hoje. E ela chorava muito, ela disse, eu estou chorando. Ela dizia, eu não estou chorando mais de tristeza, mas também não é de alegria, eu estou chorando de emoção, porque agora eu sei o que eu tenho. Agora eu vou pegar, vou ler, eu vou estudar o que eu tenho, eu vou aprender a lidar com as minhas dificuldades. Então, eu acho que a questão é essa. Né? E muitas vezes as pessoas nos procuram, né? Chegam nos nossos consultórios já cansadas mesmo, numa saga, né? De profissional em profissional, de querer entender o que tem, de buscar um diagnóstico, enfim. A psicologia é linda. É linda. Ela é libertadora. Porque a gente trabalha com o que há de mais delicado, né? No ser humano, que é o sofrimento, que é a evolução, que é o ressignificar, que é, enfim, o refazer-se. Precisamos olhar com olhos corretos para a psicologia, né? Então, tem que termos esse olhar correto, esse olhar refinado para a riqueza que a psicologia é e que ela traz, né? E para o impacto que ela pode trazer na vida das pessoas, né? Eu acho que quando a gente comemora, né, mais um dia do psicólogo, quando a gente passa por essa semana de tantas comemorações, ao mesmo tempo que a gente se orgulha, né, dessa profissão, acho que fica o convite também, né, para cada profissional, né, se ver dentro desse papel que a gente ocupa hoje, que é muito sério. É sério. Né? É muito sério, né? Uma palavra sua liberta, constrói, ao mesmo tempo pode aprisionar, pode destruir. Então, essa nossa profissão, né, eu acho que fica esse convite para que nessa data, mais uma vez, a gente possa repensar como um todo, né? O nosso papel também nas redes sociais, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente difunde, o quanto a gente pode inspirar as pessoas, tem muito isso também, né? Então, o nosso papel, onde a gente ocupa, né, os lugares que a gente está ocupando. Então, eu acho que é cercado de muita responsabilidade isso, e precisa ser, né, de muita responsabilidade, de muita ética, para que a gente consiga, de fato, fazer uma diferença importante na vida das pessoas. Porque você está lidando com o sofrimento do outro, com a história do outro, né? A Duda sempre fala uma coisa que eu acho muito incrível, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem uma bagagem, e aquilo transformou, né, trouxe ela para ser o que ela é hoje. Então a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter um respeito pelaquela pessoa, pela história daquela pessoa. Então a palavra ela pode curar, mas ela também pode detonar você. Então esse olhar, né, que você está falando de todas as profissões e o olhar principalmente do psicólogo, esse cuidado que precisa ter é importantíssimo, né, Lívia? A gente precisa atentar para isso sempre. A gente está vigiando, né? Observando. É porque, na verdade, isso é importante, né? O meu papel, o seu, Eduardo, é importante para a construção de uma psicologia como um todo e que traz uma repercussão importante na vida das pessoas e na forma como as pessoas enxergam a psicologia. Porque certamente já aconteceu isso com vocês, muitas vezes a gente recebe pessoas no consultório que vêm de uma história que não foi muito exitosa.
né, com a própria psicologia, né? Então, assim, é importante essa construção de cada um para que as pessoas também consigam chegar, acreditar, fazer aposta no seu processo, né? Porque eu sempre digo, fazer psicoterapia não é algo fácil, né? Você não vem aqui para rir, para sair feliz o tempo todo, mas é algo indispensável para o seu processo de crescimento. Então, tem dias que você vai mexer em alguns machucados, tem dia que não vai sair tão legal, né? Mas é assim, né? Quando a gente tá lá com machucado para cicatrizar, para a gente poder, enfim, limpar e tudo, dói um pouco, né? Às vezes dá um bocado, né? Às vezes dá um bocado, mas é preciso fazer isso para prosseguir. Então, já não é uma aposta tão fácil, né? Não é só o status, que a pessoa muitas vezes, né, se orgulha de ter uma psicóloga, de fazer uma psicoterapia. É um investimento de vida, né? Então, eu acho que faz parte, cada um de nós, enquanto psicólogos, fazer as pessoas acreditarem, né, que é um processo importante, que é um processo científico, que a gente estuda muito, né? Que a gente também investe muito para isso, né? E quantas vezes a gente chega em casa e a gente leva os nossos pacientes conosco, quantas histórias, quantas construções, quantas emoções a gente vive, né? Dentro disso é, enfim, uma dedicação, né? O ser psicóloga é essa dedicação, assim, que vai muito além do que as pessoas imaginam. É muito além de chegar e falar assim, eu vou lá conversar. Não é só isso, né? Não é isso. Não é você isso. é pela fala, claro, né? É pela fala, é pelo diálogo e tal, mas você não vai lá só bater um papo, né? Realmente há algo muito sério por trás. Tem técnicas, tem estudo, tem ciência, né? E algo que é importante, né? Falando um pouco sobre isso também, eu tenho percebido, né, que eu acho que isso é significativo. Hoje as pessoas buscam, antes de um problema se tornar tão problema. Exatamente. Né? As pessoas buscam, hoje eu acho isso muito interessante, que mostra também o crescimento da psicologia, porque antes, né, fazendo esse recorte do tempo, antes eu recebia muitas pessoas que já estavam ali no ápice, né, de um sofrimento mesmo, assim, muito intenso. E hoje eu acho legal quando as pessoas procuram e dizem, olha, eu vim logo, porque eu sei que isso pode evoluir, eu trouxe meu filho, porque eu temo, né, que na vida adulta isso se configure um transtorno. Então, eu acho isso muito interessante também para avaliar o crescimento da nossa profissão, sabe? Eu acho que por isso que antigamente era considerado para doido. Entre aspas, né? Porque mesmo. As pessoas só iam quando estavam realmente surtadas já não descompensou. Aí procurava, né? Mas tem que olhar, você precisa se cuidar antes, né? Precisa prevenir para não chegar a isso, né? E a gente tá aqui para isso, né? Então, o papel principal é isso, é não deixarmos chegarmos a descompensar. Isso Vamos mesmo. Cuidar antes. Né? Tem até uma frase que diz assim, procure terapia antes que você precise muito fazer terapia. Acho que é sobre isso, né? E eu percebo de forma muito clara, né, essa mudança, né, de como as pessoas, o estado emocional que as pessoas buscavam antes e como elas buscam hoje. Tem mais mesmo esse quê de prevenção, né? De prevenção e de promoção de saúde. Isso é muito bacana. É muito bacana. E pegando esse viés também, a gente vê como em várias áreas da sociedade, em vários setores, o psicólogo está inserido, né? Seja no hospital, seja na escola, na empresa, nos CAPs, né? Enfim, hospitais e tal. Eu acho que isso também foi um ganho muito grande, não foi? Então, demais, porque assim, quando me formei, né, o que tinha era psicologia educacional, organizacional e clínica, né? Hoje, né, a gente vê a psicologia do trânsito, a psicologia, enfim, a psicologia do esporte, né? Então, assim, é uma mudança também muito grande, né? Acho que o leque de opções aí, né, para quem está adentrando e se formando hoje, ele é muito mais amplo. De fato, né? Isso também mostra que a nossa psicologia tem crescido. Tem crescido bastante. Não, e a gente vê, né? Muitas vezes a gente escuta, por exemplo, nos jogos, né? Da Copa, mas também não tinha um psicólogo. Ou aquele time lá tinha um psicólogo. Ele fez a diferença enorme. Mas, enfim, eu acho que tem feito de verdade, né, uma diferença muito grande na vida das pessoas, né, eu acho que a maior reflexão que a gente tem, né, vivendo mais um
aniversário da nossa psicologia enquanto ciência e profissão é esse, né, da nossa responsabilidade mesmo, e de como a psicologia cresceu, de como está mais acessível, de como pode estar mais acessível, e do quanto nós somos, enquanto profissão, necessária para a vida das pessoas, né, para o bem-estar, para a saúde emocional, enfim, para a vida. Até para nós também, né? Não é verdade. E até porque psicólogo faz terapia, minha gente. É ou não é? Psicólogo precisa de terapia. Precisa. Senão como é que a gente vai lidar com a demanda do outro? Né? Se a gente não está bem. Precisamos precisa. Cuidar de nós também. Autocuidado, importante. É importante. É indispensável a nossa profissão. Indispensável. Tá vendo? Você é indispensável. Você é indispensável. É verdade. É verdade. Às vezes eu fecho assim a porta do consultório e penso, poxa, o que é que eu vou fazer com tantas histórias de hoje? Né? Porque, de fato, a gente escuta muitas histórias de reconstrução, isso nos move, mas também a gente escuta muitas histórias difíceis, né? Muito sofrimento, muitas vezes são muitas lágrimas, né? E quando a gente fecha a porta, a gente pensa, poxa, e tem aqueles dias, né? Que são os dias mais difíceis, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe da confiança que aquela pessoa tem, do quanto somos importantes, né? Enquanto terapeutas para a vida daquela pessoa, e quando a gente vai acompanhando essa reconstrução, esse ressignificado, de fato é o que nos, né? Enfim, nos dá o ânimo de persistir e tal. Mas eu digo isso porque foi como você falou, às vezes as pessoas acham, vou pro psicólogo, converso, pago, né? E tchau. Não é assim. Né? Não é assim. E eu nem tinha dimensão disso quando fazia psicologia, né? Mas quando a gente começa ali a atender, lidar com o sofrimento, quando a gente vai para a saúde pública, então, né, a gente vê como o sofrimento das pessoas é intenso e como nós podemos fazer diferença na vida delas. Eu acho que é isso. Gente. Que lindo, né? Não tem mais o que falar. É uma coisa maravilhosa. Que faz realmente a diferença. O papel do psicólogo na sociedade hoje, ele é fundamental, ele é necessário, né? Ele é como se fosse uma válvula mesmo, né? E tá lá, te motivando, te impulsionando a você se conhecer, a entender como você funciona, a trazer alívio para a alma, né? Alívio para aquele sofrimento. É você entender mesmo, né? Que você passou por aquilo, mas aquilo não te define. Você pode ressignificar. Isso mesmo. Você pode mudar. E parar de viver no automático, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente vive no automático e a gente não para se perceber, né? Para se conhecer, para entender o que eu sinto, para entender o que eu penso, né? E isso a terapia ajuda a você criar esse hábito, esse exercício, né? E trabalhar, né? Cada coisinha, cada... Isso você falou uma coisa muito importante, né? Entender o que eu penso. Porque muitas vezes nosso pensamento ele está tão no automático mesmo que a gente não entende. E é tão importante porque é esse pensamento que vai designar o que eu sinto. Não tem como eu me sentir bem se meus pensamentos são sempre catastróficos, são sempre pessimistas. Então, assim, isso... É uma das bases, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, então para mim isso é uma das premissas mesmo, e o papel da terapia também reside nisso, né? No ressignificar esse pensamento que está fundamentado mesmo nas nossas crenças, na nossa história de vida, na forma como nós somos criados, mas não é o que nos acontece, né? É a forma como a gente vê aquilo, é a forma como a gente lida, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que passaram por processos trágicos na infância e que aquilo ali foi algo detonador na vida. E a pessoa sempre foi marcada por aquilo. Mas também não tem como na minha vida nada dar certo, né? Meu pai me deixou, meus pais se divorciaram, tinha violência na minha família. Mas eu já escutei outras histórias, né? Eu tive uma história tão difícil na minha infância que eu assumi o compromisso comigo que eu faria o melhor que eu pudesse. Eu me esforcei para ter minha autonomia, eu quero me ver de forma diferente, eu quero romper, né? Com isso que foi construído na minha infância, eu quero me ver diferente. Então, tudo depende muito dessa forma que a gente enxerga as coisas e que a gente lida. E eu acho que o papel da psicologia também está aí, né? Ajudar as pessoas a ressignificarem suas histórias para que aquilo não seja um nó, não seja um obstáculo. Porque se não vira, né? Mesmo, nada na minha vida vai dar certo. Tá vendo? Mais uma vez. E vai enrijecendo, né?
Vai ficar cada Mais uma mais vez não deu rígido. certo, mais uma vez a culpa é de tal história, a culpa porque eu passei por isso, também nada vai dar certo na minha vida depois que eu passei por tal coisa. Então a psicologia ajuda muito a você ter um olhar diferente sobre o que aconteceu. Então eu acho isso também, né, muito interessante, muito importante para que a gente possa contar histórias diferentes, né, independente do que a gente tenha passado de difícil. É verdade. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, Lívia, percebeu que alguma coisa não está legal, pensamentos repetitivos, ou o ânimo está diferente por vários dias, o que ela deve fazer? Ela deve buscar um profissional de saúde mental, né? Porque assim, não é a questão de você estar um dia triste, um dia sem se alimentar bem, de você ter angústia, de ter um dia que você não quer ir trabalhar. Não é isso. Não é sobre isso, né, que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre um conjunto de fatores que geralmente são mudanças. Não é aquela pessoa que sempre se alimentou mal, é aquela pessoa que passou a se alimentar mal. Não é aquela pessoa que nunca teve um sono bom, é que tinha um sono razoável e passou a ter insônia, a acordar sempre de madrugada, a despertar, a ter muito pesadelo. A gente fala geralmente sobre mudanças de comportamento que persistem, né, por um período de tempo significativo, 1 semana, 2 semanas, 3, e que geram impacto no dia a dia. A pessoa já não trabalha do mesmo jeito, não tem o mesmo nível de atenção e concentração, coisas que davam muito prazer, a pessoa já não tem vontade, não tem ânimo, às vezes se isola, né, enfim, se exclui dos contatos sociais. Então, é esses sintomas e outros mais que, quando em conjunto e persistem, que deve ligar o alerta, né? Eu preciso ser avaliado por um profissional. A Acho que é isso. persistência também, É. né? Tem que ter cuidado de você dizer assim, para estar 2 dias triste. Não, precisa curtir também um pouquinho, né? A tristeza, assim, momentânea. Não, porque ela Faz parte, acontece. Faz parte, Né? Ela É. acontece. A questão é que muitas Aham. vezes as pessoas não têm muita paciência, né? E fica na ansiedade até para aquilo passar, mas tem dias que realmente... Enfim, somos humanos e a nossa vida é assim, E não né? vai Nem ter todo dias dia vai estar tudo felizes, bem, né? né? Tem Essa dias história que... dessa dopamina lá todo o tempo, né? Excesso de felicidade, de prazer. Não dá, né, Lívia? A gente precisa ter um equilíbrio. Eu acho que é tão incomum quanto, Aham. né? É tão perigoso, porque isso pode até ser uma fuga, né? É tão perigoso quanto a pessoa estar desanimada o tempo todo, né? A pessoa que Aos tá extremos. tudo bem o tempo todo, porque pode ter até aquilo que a gente chama de positividade tóxica, né? É o mundo desabando e a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não, peraí. Não, e Não a fuga, tá. a fuga de Não buscar tá tudo coisas bem. que tragam esse prazer, não né? tá tudo bem. Pode ficar tudo bem, mas não tá. Não tá, né? E Então, vamos essa encarar. pessoa que tá nessa vibe positiva o tempo todo pode ter um positivismo que é tóxico. Ele impede as pessoas de resolverem problemas, né? Fuga. Aham. Né? Então, tanto um como o outro, Aos né? extremos, É bem perigoso. Viu? Como psicólogo é essencial para principalmente para a sociedade que nós estamos vivendo, né? Essa sociedade do imediatismo, né? Tudo para já, agora. As pessoas não curtem nem o belo ou calma, né? Tudo Vamos tem um devagar, processo, vamos desacelerar. Isso é importante, não é, Lívia? E teve um tempo, sabe, que eu fiz uma postagem, ela teve uma repercussão muito grande, que era um desenho, assim, que a pessoa dizia, olha, uma pessoa estava triste, a outra olhava e dizia assim, poxa, eu pensei que você fosse feliz o tempo todo. Aí a pessoa dizia assim, não, eu não sou, é porque você não me conhece, você só me vê no Instagram. É bem isso, É bem né? Ninguém vai estar postando ali, A eu já desgraça, acordei né? mal, né? Não vai estar postando ali que tá na cama, que, enfim, tá angustiado, né? Geralmente as pessoas não vão fazer isso, né? Escolhe a melhor foto, né? Com Escolhe- certeza, né? As pessoas vão postar aquilo que elas sempre mostrar que é bom, né? Só que nem sempre quem vê tem um filtro. Aham. Eu Essa é a senti questão. uma experiência semana passada. Eu acho que eu passei 2 dias sem postar, segunda e terça, e depois eu postei algumas atividades que eu estava fazendo, que alguém postava e eu repostava, né? Me marcava e eu repostava. Aí, no final da semana, eu fiquei refletindo assim, eu fiz, quem olhou meu Instagram essa semana não imagina a vibe que eu estava. Não faz ideia. Porque aqui eu falei, por exemplo, eu falei pra Paulinha. Paulinha não imagina a minha vibe. Ela sabe mais ou menos pelo que eu falei, mas como eu estava aquela semana,
não tinha nada a ver com o que estava sendo postado. Pois é, vida social na vida real. Gente. É por aí. É muito mais, né? A vida real é muito mais e ela vale a pena ser vivida, né? Sim. Com todos os seus sabores e dissabores. Ela vale a pena, né? E se você não está conseguindo viver, né? Se não está sendo funcional essa sua vida, se tá alguma coisa tá trazendo travas, né? Tá tirando você da parte das suas atividades mesmo, procure um profissional, né? Porque Isso a gente mesmo. precisa viver. E assim, nós sabemos, né, que a busca precoce, ela é algo muito importante para o bom prognóstico, né? Então, quanto mais cedo você busca ajuda, né, melhor vai ser, de fato, a sua evolução, o seu recomposto, o seu voltar para a vida, né, diária, para as atividades. Então, eu acho que traz esse alerta também, né? Porque a gente às vezes vai, eu passei um tempo ruim, mas fiquei boa. Né? Isso vale para tudo. E às vezes até as pessoas estão bem, né? Ficam bem, aí deixam terapia, aí deixam tratamento outro que estejam fazendo. Então é importante, né, se ver dentro disso, até para manter a regularidade também. Né? Eu acho que é importante porque tem muito isso. A pessoa chega na terapia e às vezes chega num estado emocional mais delicado, melhora um pouquinho, tô ótima. Tô ótimo, não preciso Não. mais. Não, a gente não pode, né, subestimar a importância que tem, né, do se ver como um todo, dentro da necessidade que apresenta, do fazer um tratamento correto, né, da responsabilidade não só do psicólogo, mas também tem a responsabilidade daquela pessoa que está sendo atendida, né, afinal de contas é um processo composto, né, pelos dois, né, então assim, é muito importante. Eu acho que porque às vezes a pessoa vai em busca de resolver aquele problema, imediato, né? Então, pronto, resolvi aquilo, é como uma medicação. Eu tomo, assim, resolvo, né? Vou pro psicólogo, resolvo isso, pronto, o resto. Mas tem algo mais lá dentro, mais no fundo, que precisa ser trabalhado para, né, para trazer ferramentas para você trabalhar em outros momentos da vida difíceis, assim, né? eu sempre digo, sabe, um transtorno, ele nunca começa do dia para a noite. Não é do nada. Não é. Você não dorme bem e acorda com transtorno depressivo, você não dorme bem e acorda com transtorno ansioso. Geralmente, os adultos que recebo, eles sempre se reportam a algo tipo, mas Nai, quando eu era criança, eu já sentia isso. Quando eu era um adolescente, eu senti isso e isso, mas deixei para lá. Então, ele vai se formando, né, ao longo do tempo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam para procurar uma psicoterapia pontualmente por uma questão. Não estou conseguindo produzir no meu trabalho e isso está me angustiando. Só que quando a gente vê, por isso que é tão incerto, né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, quanto tempo é de terapia? Eu não sei dizer. Não sei, gente. Não consigo mensurar isso para você. Né? Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam para uma demanda pontual e falam assim, o que eu quero tratar é isso. Só que quando o processo, né, vai se aprofundando, aparecem muitas outras questões. Já aparece aquela criança ansiosa, às vezes aparece um estilo parental tóxico, aparece também. Então, traços de uma depressão lá na infância, aparecem traumas, enfim, inúmeras questões que fazem com que a gente, né, enfim, também alerte para isso. Não é eu vim porque eu não estou dormindo, mas muitas vezes ali, ao lado, nas entrelinhas, tem muitas outras coisas que precisam ser cuidadas para que aquela pessoa viva melhor, enfim, ter uma saúde mental mais fortalecida, digamos assim. Né? É por aí. Maravilhoso. A gente está caminhando para o nosso encerramento, não é? Mas, Lívia, o que é a psicologia para você? O que é psicologia para mim? Ai, que pergunta que parece tão fácil. Mas só isso daria um podcast, tá? Não é? Bem, então a psicologia para mim, assim, eu sempre falo, né, que a psicologia, ela não é só uma questão profissional. Enquanto psicóloga, eu já vivi muitas coisas, né, que, enfim, foram muito importantes para a minha construção pessoal. Né, quando eu passei no concurso da prefeitura, logo que eu passei, né, isso é muito interessante, eu já contei essa história para algumas pessoas, meus alunos sempre escutam, que as pessoas diziam assim, você vai trabalhar com o quê? E eu não sabia exatamente, já na faculdade, o que eu ia trabalhar. Então, as pessoas diziam assim, qual área que você vai? Eu dizia, eu não sei.
eu só sei que eu não vou trabalhar na saúde mental. Porque eu tinha vivido uma história muito traumática. Eu fui estagiar em um local, enfim, quase fui agredida, e lá eu decidi que eu não quero trabalhar na saúde mental. Mas quando eu passei no concurso, eu caí logo aonde? Na saúde mental. Então eu fui trabalhar dentro de um processo de intervenção que teve aqui no Hospital Psiquiátrico da cidade, que aquilo ali, para mim, foi um crescimento pessoal muito intenso, né? São histórias de vida, pessoas que estavam lá enclausuradas algumas há 40 anos, pessoas que não enxergavam porque tinham uma catarata e depois passaram a enxergar depois das intervenções necessárias, ver a luz do sol, enfim. Então foram tantas histórias ali, essa eu estou falando, mas foram tantas outras, de como a psicologia me propiciou experiências importantes. Sabe, eu sou muito grata. Então, quando eu falo de psicologia, eu falo de gratidão, porque eu sou muito grata por tudo que eu vivi, por tudo que eu cresci, enquanto profissional, enquanto pessoa, por tudo que tive a oportunidade de estudar, porque eu acho que não é a profissão, sabe, mas é o que a gente faz dentro dela. Então, eu sou muito grata por tudo que eu consegui viver, sabe? E fico muito emocionada. Nós também estamos, eu fico logo muito emocionada por tudo que essa psicologia me propiciou, sabe? Seja na saúde pública, seja no consultório, seja nas universidades, onde tive a oportunidade também de contribuir com a formação de algumas pessoas. Então, eu sou muito grata, eu tenho muito orgulho, né, de ser psicóloga. Se eu fosse escolher de novo, eu escolheria tantas outras vezes, né, a psicologia, porque eu acho que é isso. Nós temos um papel, assim, tão importante, tão delicado na vida das pessoas. Eu sou muito grata por tudo, né? Acho que nós somos pela confiança que as pessoas têm no nosso trabalho, porque essa é a ferramenta, né, que nos move. Então, psicologia para mim é isso, é realização de fato. Eu sou muito feliz sendo psicóloga, assim como vocês, né? E sou muito grata. Acho que é isso, é realização mesmo. Gente, que lindo, né? Foi muito bom. Uma declaração de amor. Mas é mesmo, eu sou muito apaixonada pela psicologia, pela neuropsicologia. Sou defensora, apaixonada. Somos. Verdade, né? somos, né? E quero parabenizar também vocês pelo podcast, né? Porque eu venho acompanhando, né? E tem sempre temas muito interessantes, né? Vocês estão sempre atrelando diversos temas à psicologia, que isso mostra a intersetorialidade também, que é necessária para a nossa profissão, né? Então, vocês falam sobre tudo, sobre empreendedorismo, eu acho isso fantástico, né? Parabéns, como eu falei, né? Daqui um dia eu vou ver vocês lá na televisão. Fazendo um programa, me convidem de novo quando vocês estiverem lá, tá? Mas eu fico muito feliz de ver esse trabalho também feito de forma responsável, né? Porque vocês sempre estão tratando a temática dessa forma, né? Levando para a rede social de forma ética, de forma responsável e contribuindo, né? Nesse disseminar informações que são importantes para as pessoas. E isso torna também a nossa psicologia mais acessível. Então, parabéns, meninas. Obrigada. Feliz. Coisa boa, muito obrigada. Então, gente, esse foi o nosso dia do psicólogo, né? Na Semana do Psicólogo foi a nossa homenagem, né? Do Papo em Mente. Não poderia ter escolhido pessoa melhor. Foi excelente. Muito obrigada mesmo, Lívia. Sucesso, né, em todas as áreas da sua vida e que a psicologia continue fazendo sentido e trazendo muitas outras realizações para você. Isso, eu agradeço mais uma vez, né? Parabenizo, né, vocês também pelo Dia do Psicólogo, né, e também os nossos colegas aí que estão nos acompanhando, né, enfim, parabéns por esse trabalho, né, que tem desempenhado, que é tão importante na vida das pessoas. E obrigada às pessoas, né, pela confiança que tem, né, aí que tem estabelecido com a nossa profissão, né, acho que, enfim, é isso que nos dimensiona, que nos faz buscar, né, mais conhecimento, enfim, contribuir mais para a saúde mental delas. É isso aí. Pois é, então parabéns para nós e para todos vocês, não é? Esse foi o nosso podcast de hoje. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem, não é? Como que é, Dona? Ativa o sininho. Ativa o sininho, no Spotify, no Deezer, nos sigam no Instagram e se inscrevam no nosso canal, minha gente. Vamos lá, gente. Não. Chegar aos 1000, né? Aos 1000, né? Vamos. Ajuda. Começa aí, curte, segue e já chega em 1000. Vamos fazer uma campanha. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.